A gente vai analisar então as principais fontes de energia que a gente utiliza e a gente vai começar por uma fonte de energia que se encaixa dentro do conjunto de fontes não renováveis, ou seja, do conjunto de fontes que tem reservas finitas na natureza e que corre o risco de esgotamento, uma vez que o seu ciclo de formação ele é um ciclo muito longo. A gente já vai ver, a partir desse exemplo, que vai ser o exemplo do carvão mineral, o que significa um ciclo longo de formação. Ok? Então vamos começar pelo carvão, por quê? Justamente porque o carvão vai ser a primeira fonte utilizada para a geração de energia em maior quantidade, vai ser a primeira fonte utilizada dentro dessa era pós-industrial, ok? Dentro dessa era de surgimento da atividade industrial. Ela, lá no século XVIII, vai ser a fonte de energia que vai impulsionar a revolução industrial que acontecia na Inglaterra. Ela é tão importante para a ocorrência da revolução industrial que as primeiras fábricas elas vão se localizar próximas às reservas carboníferas. As reservas carboníferas elas são, naquele momento, um importante fator de localização industrial. Até porque o carvão mineral é minério, né? Assim, você tem blocos de minério, que são blocos grandes, pesados, difíceis de serem transportados, numa era em que o transporte em grande quantidade ainda estava surgindo lentamente e viabilizando a produção em grande quantidade. Então, naquele momento, estar próximo à reserva era muito importante. Essa reserva, esse carvão, é a fonte que abastece, que move as indústrias. Então, as indústrias vão se localizar próximas a esse carvão. Agora, de onde vem esse carvão mineral? Esse carvão mineral ele é um combustível fóssil, ou seja, ele vem a partir da decomposição de matéria orgânica, que vai ser uma decomposição anaeróbica. Vocês já viram, já devem ter visto na aula de biologia. Se não viram, depois vocês visitem o módulo de biologia para visitar um pouquinho a explicação a respeito disso. Mas, basicamente, a decomposição anaeróbica é aquela onde há ausência de oxigênio. E por que há ausência de oxigênio? Por uma seguinte razão. Esse carvão mineral ele vai se formar a partir do soterramento e da solidificação de restos vegetais por sedimentos que vão ser oriundos de rochas. Ou seja, você tem os vegetais se acumulando nas partes mais baixas, os sedimentos se acumulando sobre esses vegetais, eles vão sendo esses restos vegetais vão sendo gradativamente sendo soterrados e, consequentemente, se decompondo. Conforme eles vão se decompondo, quer dizer, vão perdendo oxigênio, vão perdendo hidrogênio, vai aumentando a sua quantidade de carbono. Esse processo de formação do carvão mineral, ele remota a gente, dentro do nosso tempo geológico, a cerca de 230 a 300 milhões de anos atrás, um período que a gente chama de Paleozoico Superior, o período Carbonífero. É ali que a gente tem um período em que começa a se formar esse carvão mineral, onde você tem uma quantidade enorme de sedimentos pressionando, soterrando os restos vegetais. Esses restos vegetais vão se decompondo, perdendo cada vez mais oxigênio e hidrogênio e, consequentemente, aumentando a quantidade de carbono presente nisso. E aí, assim, dentro desse processo de formação do carvão, dentro desse processo de perda de oxigênio e de hidrogênio e aumento do percentual de carbono, a gente tem 4 estágios dentro dessa formação. O primeiro vai ser o estágio de turfa, que ainda tem uma quantidade grande de oxigênio e de hidrogênio, e aí é importante que você lembre que quanto maior a quantidade de hidrogênio e oxigênio, menor a de carbono e menor a capacidade de queima que ele tem, quer dizer, menor a capacidade que ele tem de liberar calor ao queimar. Então a turfa seria o primeiro estágio, onde a gente ainda tem uma quantidade maior de hidrogênio e oxigênio. Depois, conforme se perde isso e aumenta o percentual de carbono, a gente tem o lignito, até chegar à hulha. A hulha é a principal forma em que o carvão aparece para ser utilizado hoje pela indústria e pelas usinas termoelétricas. Lembrando que esse carvão ele é principalmente utilizado por usinas siderúrgicas, né, para a produção do aço. A gente tem um processo de formação do coque, coqueificação, e aí a partir disso você produz ferragusa para fazer o aço, e é também muito utilizado em usinas termoelétricas. Em usinas termoelétricas ele é queimado,
libera calor e esse calor é transformado em eletricidade, então vai ser distribuída. E por último, o antracito. O antracito seria o melhor dos estágios do carvão no sentido de geração de energia, que é onde ele tem maior quantidade de carbono, consequentemente, ele tem maior capacidade de queima e libera maior quantidade de calor. Porém, encontrar um estágio de antracito é muito raro, não é muito comum encontrar. Mais comum é no estágio de Woolley, que a gente vai utilizar em maior quantidade. Gente, esse carvão ele vai estar localizado, a gente vai observar as reservas carboníferas principais encontradas no mundo hoje, localizadas principalmente no hemisfério norte, em áreas de clima mais frio. Qual é a relação disso? Clima frio com maior quantidade de carvão mineral. Bom, em áreas de clima frio, essa temperatura menor vai fazer com que, no processo de sedimentação da matéria orgânica, no caso, na sedimentação dos vegetais, a decomposição desse vegetal seja menor, né? Nos climas quentes, essa decomposição acaba sendo maior, transformando parte desse vegetal em humus. Nos climas mais frios, você tem menor umidade, consequentemente, você acaba tendo menor decomposição dessa matéria orgânica, preservando essa matéria orgânica, esses vegetais, para serem transformados, para virarem o carbono sob a forma de carvão mineral, ok? Bom, quando a gente pensa em desvantagens do carvão mineral, ele tem algumas que são importantes você saber. Vão ser 4, principalmente. A primeira delas diz respeito ao transporte. Assim como lá na primeira Revolução Industrial, as indústrias se localizavam próximas às reservas de carvão. Ainda hoje, ainda há uma certa preocupação em relação à proximidade dessas indústrias com as reservas carboníferas. Por quê? Porque o carvão ele aparece em blocos enormes e pesados. Então, o transporte disso ele só vai ser possível através de grandes meios de transporte, que sejam navios, grandes embarcações, que sejam trens com inúmeros vagões que possam carregar isso. Então, assim, você procura ter uma logística em termos de localização em que a indústria que utiliza o carvão ou a usina que precisa do carvão esteja integrada com as reservas através de ferrovia ou esteja próxima à área portuária, né? Quando a gente depende de importação de carvão, você tem que ter navio trazendo isso e depois a interligação dessas áreas portuárias com ferrovias para que então você possa descarregar do navio, carregar nos vagões e serem carregados através dessa ferrovia, serem transportados através dessa ferrovia até o seu destino final. Então, existe uma logística de transporte que exige investimento e que acaba tornando um pouco caro esse transporte. Então, o ideal é que você localize o mais próximo possível. Uma outra desvantagem é que, por ser um combustível fóssil e ele é queimado para geração de energia, quando ele é queimado, ele emite grande quantidade de gás carbônico que vai contribuir para o aumento da concentração de gases que são responsáveis pelo efeito estufa. O aumento dessa concentração de gases pode ter como consequência o aumento da temperatura média do nosso planeta, na medida em que vai reter mais o calor na nossa atmosfera. Além dessas duas desvantagens, existe a questão das reservas serem finitas, né? Correrem risco de esgotamento, né? Chegar um momento em que a gente não tenha mais reservas. Esse tempo ainda está um pouco distante, né? A previsão é que a gente ainda tenha carvão mineral para os próximos 190 anos. E que quando a gente compara o carvão mineral com o petróleo, que é a principal fonte de energia utilizada hoje, o carvão gera menos energia do que o petróleo gera no seu processo de queima. Ok? Fundamentalmente, são essas 4 desvantagens. Vamos falar um pouquinho agora do petróleo, que é a principal fonte de energia, então.